Ele foi ridicularizado por décadas. O filme de 1987 virou piada. E mesmo assim, em 2026, Hollywood apostou de novo em He-Man, com orçamento de blockbuster, elenco pesado e tudo. Mas dessa vez, funcionou? Se você cresceu nos anos 80 ou 90, o nome He-Man desperta algo muito específico. Aquela mistura louca de guerreiro musculoso, tigre falante, castelo mágico e um vilão que literalmente tem uma caveira no lugar do rosto. Mestres do Universo sempre viveu nessa zona estranha entre o épico de verdade e o completamente ridículo, e isso era exatamente o charme. O problema é que Hollywood nunca soube como lidar com esse tom. Em 1987, tentaram um filme live action que virou sinônimo de fracasso. 40 anos depois, Travis Knight, o diretor de Bumblebee, tentou de novo, e o resultado é uma das maiores surpresas do cinema em 2026. Hoje eu vou te contar tudo. Os pontos positivos, os negativos, as curiosidades da produção que você provavelmente não sabe, e no final você decide se vale o seu ingresso. O maior acerto do filme é justamente o que derrubou o de 1987, o tom. Travis Knight entendeu que você não pode ter vergonha de Eternia. Não dá pra fazer um filme de He-Man tentando imitar o realismo sombrio do Batman do Nolan, mas também não dá pra transformar tudo numa paródia sem alma. O filme encontra um equilíbrio raro, chamado de camp com sinceridade. Ele abraça o exagero, mas acredita naquele mundo de verdade. Isso é muito mais difícil do que parece. Nicholas Galitzine, como Adam, surpreende. Tinha muita gente cética sobre a escolha, mas ele entrega um personagem com deslocamento genuíno, a sensação real de alguém dividido entre dois mundos. Quando ele está inseguro antes de virar He-Man, o filme tem textura emocional. Camila Mendes como Teela traz energia direta e terrena, funcionando como contraponto ao destino quase messiânico do protagonista. Idris Elba como Duncan é Idris Elba, ou seja, é incapaz de não impor presença em cena. Seu personagem tem peso, humor seco e se torna uma das âncoras mais seguras do elenco inteiro. Mas a revelação absoluta é Jared Leto como esqueleto, sim, Jared Leto. O ator abraça o exagero sem perder a ameaça. Ele é teatral, deliciosamente camp, com vaidade na fala, ressentimento no corpo e uma tragédia deformada escondida atrás da caveira. O filme ganha energia sempre que ele aparece. É o tipo de vilão que o cinema de fantasia precisa e raramente entrega. Visualmente, Eternia parece o que deveria parecer. Um planeta saído da imaginação de uma criança alimentada por espadas, lasers, criaturas impossíveis e capas dramáticas balançando contra céus alienígenas. Há uma artificialidade assumida no design que funciona muito bem, e a trilha sonora de Daniel Pemberton com colaboração de Brian May, sim, o guitarrista do Queen, é um dos elementos mais fortes de todo o filme. Soa como aventura roqueira, misturando fanfarra heróica com guitarras e texturas cósmicas. É uma escolha que dá identidade própria ao filme. Dito isso, o filme tem problemas sérios que precisam ser discutidos. O roteiro carrega as marcas de um projeto longamente remendado. Foram 4 roteiristas diferentes: Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee e David Callahan. E dá pra sentir. Existem muitas ideias convivendo no mesmo corpo. Comédia terrestre, fantasia épica, guerra de resistência, romance, construção de franquia, fanservice. Às vezes tudo isso funciona junto. Às vezes parece que você está assistindo pedaços de filmes diferentes colados com fita adesiva. A jornada emocional de Adam é frequentemente apressada. O filme quer que você sinta o peso do retorno à Eternia, o trauma da separação familiar, a grandiosidade da transformação, mas não oferece tempo suficiente para essas coisas respirarem. Você entende racionalmente o que o personagem está sentindo, mas nem sempre sente junto com ele. Camila Mendes como Teela sofre com isso também. O roteiro claramente queria que ela tivesse uma função mais complexa, mas a empurra para um papel romântico mais previsível do que o personagem merece. Morena Baccarin como a feiticeira tem presença e solenidade adequadas, mas aparece de forma tão funcional que você fica com a sensação de que metade das cenas dela ficaram no corte. O clímax é o maior problema. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos efeitos, muitas criaturas, muitos raios e destruição e pouca clareza geográfica. Você sabe que é emocionante, mas não consegue acompanhar exatamente o que está acontecendo em cena. Travis Knight tem um olhar mais apurado que a maioria dos diretores de blockbuster, mas a escala engole a clareza nos momentos mais importantes. O humor também é instável. Algumas piadas funcionam muito bem, especialmente as que vêm do choque entre Adam e a grandiloquência de Eternia, mas outras parecem concessões óbvias ao blockbuster moderno, como se o roteiro tivesse medo de levar a própria história a sério por mais de alguns minutos. Curiosidades da produção:
Agora vem a parte que muita gente não sabe. Esse filme levou mais de uma década para ser feito. O projeto ficou parado em diferentes versões, com diferentes diretores e diferentes roteiristas, por anos. A Sony tentou desenvolver várias abordagens e nenhuma saiu do papel. O que chegou nas telas é o resultado de múltiplos remakes de roteiro, o que explica muito da sensação de colcha de retalhos que o filme carrega. Travis Knight foi escolhido depois do sucesso de Bumblebee em 2018, exatamente porque aquele filme provou que ele sabia como pegar uma propriedade nostálgica e tratá-la com carinho sem perder o público moderno. A aposta foi direta, queremos alguém que respeite o material sem ter medo dele. A escolha de Nicholas Galitzine gerou muita polêmica nos fãs antes da estreia. Galitzine ficou conhecido por romances como Cinderela da Netflix e A Minha Policial Favorita, e muita gente questionou se ele tinha físico e presença para carregar He-Man. O ator passou por uma preparação física intensa, e o consenso da crítica é que ele saiu melhor do que o esperado, especialmente na parte emocional do papel. A colaboração de Brian May na trilha foi uma ideia de Daniel Pemberton, inspirada diretamente no espírito glam rock dos anos 80, período em que He-Man explodiu na cultura pop. A intenção era que a música soasse como se viesse da mesma época que gerou o personagem, mas com produção contemporânea. O design de Eternia passou por anos de desenvolvimento visual para evitar dois extremos. Não podia parecer genérico demais como fantasia medieval padrão e não podia ser tão estranho que afastasse o público. A solução foi misturar ficção científica retrô, fantasia bárbara e estética de brinquedo de luxo dos anos 80, criando um visual que é claramente artificial e deliberadamente assim. E uma curiosidade final, o filme tem 140 minutos de duração, bem mais longo do que blockbusters do gênero costumam ser. Versões mais longas chegaram a existir durante a produção, e há relatos de que personagens como a Feiticeira e Duncan tinham arcos muito mais desenvolvidos que foram cortados. O que você vê nas telas é provavelmente uma versão reduzida de uma história maior. Então, Mestres do Universo 2026 vale a pena? Sim, com asterisco. Ele não é a grande fantasia épica que a franquia poderia render, com uma abordagem mais ousada e coesa. O roteiro tropeça, o ritmo vacila e personagens importantes ficam subdesenvolvidos. Mas Travis Knight encontrou de um caminho digno entre nostalgia e atualização, e isso é mais raro do que parece. Há imaginação visual, há atuações que surpreendem, e há uma sinceridade no tom que blockbusters baseados em propriedades antigas raramente conseguem. Jared Leto como esqueleto sozinho já vale o ingresso. Se você cresceu com He-Man, vai sair do cinema com um sorriso. Se nunca teve contato com a franquia, vai encontrar uma aventura divertida com limitações claras. O que ele definitivamente não é o desastre que muita gente esperava. E para um projeto que ficou parado por mais de 10 anos com 4 roteiristas e um histórico de fracasso atrás de si, isso é quase um milagre. E você, já assistiu? Conta nos comentários o que achou. Deixa o like se o vídeo ajudou, se inscreve para mais análises assim e te vejo no próximo.